por vontade dos pais, né? Ah, Joel, mas o menino tinha alguns problemas. O menino era mal educado, como o Eles casal falaram isso, que era mal colocou, educado. né? Era mal educado. Pois bem, gente, olha, tem que ser muito bem pensado antes de você adotar uma criança, para não passar por isso, para não fazer com que uma criança passe por isso, né? Nós vamos conversar agora com quem entende do assunto. Um juiz de direito, que é o Dr. Iberê Dias, né? Ele é juiz da Vara da Infância, para a gente tentar entender melhor o processo de adoção, né? Que é algo tão sonhado para tantos casais que não conseguem ter filho e de repente sonham em ter uma criança e conseguem ter acesso na fila da adoção, né? A grande maioria acaba adotando e abraçando e amando essas crianças, diferente desse casal que eu acabei de colocar para vocês. Doutor, muito boa tarde, viu, ao senhor. É um prazer tê-lo aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, só que infelizmente para a gente conversar de um assunto tão triste, né? Mas eu queria que o senhor colocasse, por favor, para o nosso ouvinte, como é adotar uma criança, né? Quais são os passos, quais são os trâmites, né? Tem que haver um preparo psicológico também, tanto por parte da criança quanto por parte do casal. Pois não, doutor, fique à vontade, viu? É um prazer enorme recebê-lo aqui. Olá, boa tarde, Joel, boa tarde, Ana Paula, Oi. boa tarde a quem nos assiste. Realmente uma notícia triste, né? Realmente uma situação delicada, que acontece com muita raridade, mas quando acontece, traz consequências realmente para o resto da vida da criança, né? Então, é uma situação muito delicada, que precisa ser tratada com muito cuidado para tentar minorar o sofrimento porque essas crianças acabam passando depois. E o que acontece? Como que é esse processo, Iberê, quando um casal decide adotar uma criança? Há um tempo de socialização antes que essa criança vá para a casa da família em definitivo, né? Como que funciona isso? Ao seu ver, é algo suficiente para que a família já faça uma escolha mais consciente, com mais certeza? Bom, falando rapidamente sobre como é o processo de adoção, quando uma pessoa chega no fórum, na vara da infância, dizendo que quer adotar, ela passa por um processo de habilitação. Então, basicamente, as pessoas que trabalham com direitos de crianças e adolescentes são juízas e juízes, promotoras e promotores, defensoras e defensores, as psicólogas, assistentes sociais, todo mundo vai analisar a situação daquela pessoa que pediu para adotar uma criança. Ela ainda não tem nenhuma criança em vista. Não existe nenhuma relação com criança nenhuma até então. Ela apenas pediu para adotar. Se tudo estiver em ordem, e depois de todos os estudos técnicos que são feitos, com visitas à casa da pessoa, com várias entrevistas com as técnicas que trabalham no processo e tal, se tudo estiver em ordem, a pessoa é habilitada e entra na fila da adoção, é a tal da fila da adoção. Aí ela vai aguardar chegar a vez dela para o perfil de criança que ela escolheu no momento da habilitação. Então ela vai indicar qual a faixa etária que ela aceita adotar, se ela aceita adotar qualquer gênero, menino e menina, tanto faz, se quer só menino, só menina, tudo isso ela pode ir mencionando ao longo da habilitação. E a análise durante a habilitação vai ser feita para ver se é uma pessoa preparada para adotar uma criança com as características que ela fornece. Se tiver tudo em ordem, ela entra na fila e espera chegar a vez dela. Quando chega a vez dela na fila, aí sim a gente dá início efetivamente ao processo de adoção. O processo começa com uma aproximação gradual entre a pessoa que quer adotar e a criança que está apta a ser adotada, ou adolescente. Eles começam com encontros periódicos, graduais, com pouco tempo, sempre com a supervisão técnica, isso é essencial. Então sempre tem psicólogas, psicólogos, assistentes sociais ali junto, para entender como é que aquele vínculo vai se formando. No fundo, é o vínculo mais profundo e mais sério que a gente tem na vida, o vínculo afetivo de pai, mãe, filho e filha, né? Então é um vínculo muito severo, muito importante para a formação psicológica e tal, que tende a perdurar para o resto da vida, né? Esse é o ideal. Então, a ideia é acompanhar essa aproximação e cercar essa aproximação dos cuidados necessários para que esse vínculo se forme da maneira mais saudável possível e mais sólida possível. Todos os cuidados são tomados por isso. Aliás, quando muita gente fala, o processo de adoção demora e tal, muitas vezes as pessoas fazem referência primeiro ao tempo da fila, e o tempo da fila vai ter relação... Exato, o tempo da fila vai ter relação direta com as escolhas que a própria pessoa fez com relação ao perfil de criança, especialmente com relação à idade da criança. Então, quanto menor a idade, mais tempo vai demorar, isso é uma questão da fila, não tem nada a ver com o processo de adoção em si. E outra coisa é o tempo necessário para a gente ter segurança de que a gente tirou a criança
de pai e mãe biológicos dela, né? Isso é muito grave, né? A gente está mudando o rumo da vida da criança, a história daquela criança. A gente retira a criança da família dela e vai entregar essa criança para outra família. Olha a gravidade disso, a seriedade disso, claro. Né? A gente está colocando aquela criança nas mãos de outra pessoa. A gente tem que tomar todos os cuidados possíveis para reduzir ao máximo o risco de aquele vínculo se formar de modo inadequado. Agora, infelizmente, é verdade, pode acontecer de uma situação como essa se verificar, né? Como eu disse, é raro, tanto é que acaba virando notícia, se tem um lado positivo é que é raro, mas realmente é uma situação muito grave, que precisa ser muito bem trabalhada depois, porque acaba sendo um trauma em cima do outro para a criança, né? A criança primeiro passa pelo trauma da separação com a família biológica, para na sequência se ver novamente separada da família que pretendia adotá-la, nesse caso, onde ela já estava integrada e tal, né? Então, isso acaba gerando um trauma psicológico em cima do outro, para a gente conseguir propiciar para essa criança os cuidados necessários para que ela se cure psicologicamente é muito complicado, né? Isso envolve muitas pessoas trabalhando e tal. Eu imagino. Doutor, o assunto é delicado e ao mesmo tempo importante. Eu preciso fazer uma pequena pausa. O senhor teria tempo suficiente para aguardar só alguns minutos? Eu sei que é difícil pedir para um juiz de direito esperar. Não é, porque o tempo é precioso. O senhor teria condição de esperar alguns minutos, doutor? Claro. Com todo prazer. Então tá bom, muito obrigado, viu, doutor? Eu já volto com o senhor. 2h45, Aninha, vamos seguir com o Repórter Bandeirantes. Muita informação e notícia chegando aqui. Repórter Bandeirantes. 2h45, os preços voltaram a subir em junho e a inflação chegou a 0,26% de alta. Detalhes do Rio de Janeiro com a repórter Isabelle Rangel. A inflação oficial medida pelo IBGE subiu para 0,26% em junho. A alta vem depois de 2 meses seguidos de deflação. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira pelo IBGE. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 7 apresentaram alta no mês. O destaque foi o aumento no preço dos combustíveis, após reduções nos últimos 4 meses, em especial da gasolina, que teve o maior impacto individual. No ano, a inflação acumulada é de 0,10%. Já o índice relacionado aos últimos 12 meses tem alta de 2,3%. E ainda falando em combustível, o ministro de Minas e Energia afirma que o governo quer regulamentar até outubro a venda direta de etanol. Assim que isso acontecer, os produtores poderão fornecer diretamente aos postos, sem intermediários. Segundo Bento Albuquerque, a expectativa é que o consumidor seja beneficiado com a redução do preço nas bombas. Com a resolução do Conselho Nacional de Política Energética, que é presidida pelo ministro de Minas e Energia, e também tem outros ministérios que fazem parte desse conselho, é mais uma medida que visa o consumidor, o contribuinte, para que ele tenha melhores serviços ao menor custo. Né? Então, nós pretendemos ter isso regulamentado até outubro e iniciar essa venda direta. O governo federal antecipa as datas da liberação dos saques do auxílio emergencial. Acompanhe as informações com a Carol Magalhães. O governo federal antecipa os saques da primeira parcela do auxílio emergencial para quem nasceu entre agosto e dezembro. Os beneficiários que fazem aniversário em agosto ou setembro vão poder sacar os R$600 já na segunda-feira. Antes, eles só poderiam fazer isso a partir da terça. Eles também podem transferir o dinheiro para outras contas e para o PicPay. Já os nascidos entre outubro e dezembro recebem a liberação para sacar e transferir na terça-feira, em vez de a partir da quinta-feira, dia 16. 2h48. Repórter Bandeirantes. Ouvido na Bandeirantes. Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones. 1978. Ouvinte da Bandeirantes, ao nosso lado está o senador Teotônio Vilela. Senador, qual foi o seu programa hoje? Batalhador incansável pela anistia geral aos punidos políticos pelo regime militar, o senador Teotônio Vilela exerceu a presidência da comissão mista que estudava o projeto sobre o tema encaminhado ao Congresso pelo governo. Viajou por todo o Brasil para conversar com pessoas que foram perseguidas pelo movimento de 64 com a finalidade de fortalecer a exigência de uma anistia total e irrestrita. Numa dessas visitas a São Paulo, em dezembro de 78, ele foi
entrevistado pelo repórter da Rádio Bandeirantes, Newton Flora. Arquivo digital. E conversamos longamente sobre o projeto de anistia. Almocei com eles. De lá, saí para ter um encontro com Dom Paulo, com quem conversei até agora. Você ouviu? Os fatos marcantes passam por aqui há 83 anos. Rádio Bandeirantes. Atenção! Nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH. A HS vai até você. Isso mesmo! Resolvemos a situação da sua CNH sem você precisar sair do seu lar. Ligue 4327-0896 e faça já a regularização da sua CNH. HS Consultoria, trabalhando e inovando por você. 4327-0896. Tem o seu direito de dirigir. Processo 100% garantido. HS Consultoria, 4327-0896. Olá, aqui é a Sofia Abraão. Vocês sabem quem é o Max? O novo Imecap Hair Max, diferente de tudo que você já viu contra a queda de cabelo. E agora, Imecap Hair Max traz novidades: shampoo e loção anti-queda. Fórmula exclusiva com vitaminas e aminoácido, além de um inovador ativo anti-queda, o Copexil Aqua. Imecap Hair Max shampoo e loção auxiliam na diminuição da queda dos fios, deixando seus cabelos mais fortes e volumosos. É o máximo. Você está na Bandeirantes. Bora Brasil! Voltando com o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes e voltando a falar desse casal que foi condenado a pagar R$150 mil a um garoto por devolvê-lo, né? O casal adotou o garoto, depois de 1 ano e meio resolveu devolvê-lo, né? Seguindo na conversa com o doutor Iberê Dias, juiz de direito, ele que é juiz da Vara da Infância, e está debatendo esse assunto com a gente. Doutor, muito obrigado pela paciência, viu? Voltando ao nosso papo. Eu tenho mais uma pergunta para o senhor, que é a seguinte. O senhor, como juiz de direito, concederia novamente o direito de adoção para esse casal que devolveu esse garoto ou não? Isso pesa em relação a isso contra o casal em um novo possível pedido de adoção ou não, doutor? Olha, Joel, eu tenho um problema. A lei orgânica me impede de tratar especificamente de casos que ainda estejam sob julgamento, como é esse caso, né? Apesar de já ter havido sentença e acórdão, ainda é possível que haja recursos. Eu não posso tratar especificamente dessa questão. Mas no caso da sua pergunta, eu fico à vontade para responder, porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente responde essa pergunta. O Estatuto da Criança e do Adolescente expressamente prevê que quando uma criança já está em estágio de convivência com uma família, ou seja, já passou a morar com aquela família, ou então já foi definitivamente adotada e depois acaba voltando para a casa de acolhimento, né, a adoção acaba dando errado, o adotante ou a adotante são excluídos do cadastro de adoção. Então, a consequência que a lei prevê para hipóteses similares a essa é a exclusão da pessoa do cadastro de adoção, ou seja, ela não vai mais poder adotar, e aí por força de lei mesmo. Agora, casos como esse são muito comuns, porque esse acabou ganhando as manchetes, imagino eu, pelo valor da multa que foi aplicada a esse casal pela devolução da criança. Mas isso é algo corriqueiro? Não é algo corriqueiro, é algo realmente raro. Isso decorre também da experiência do trabalho das varas da infância, né? Como eu disse, a gente toma todo o cuidado possível para que hipóteses como essa não aconteçam, não se verifiquem, né? Então, a fase de acompanhamento, chama estágio de convivência, tecnicamente isso, né? O momento em que a criança começa a se encontrar com a pessoa que vai adotá-la e depois passa a morar com a pessoa que vai adotá-la, mesmo antes da adoção, né? Isso faz parte do estágio de convivência, sempre para a gente poder verificar como é que as coisas estão se desenrolando ali, poder amparar tecnicamente. Por conta desse trabalho todo e por conta do cuidado com que tudo é feito, essas hipóteses realmente são raras. É verdade que, vez por outra, acontecem, mas são raras, é um número percentualmente muito pequeno. Ainda bem, né? Doutor Iberê Dias, queria agradecer-lhe imensamente, não só pelas informações, mas pela paciência. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, doutor? Que o senhor tenha um ótimo final de semana. Peça a pizza hoje à noite, que é o dia da redonda hoje. Pô, todo dia é dia de pizza, né? Mas hoje, certamente. Muito obrigado, eu que agradeço, é um prazer. Sempre importante a gente falar de direitos de crianças e adolescentes, especialmente porque segunda-feira agora, o Estatuto da Criança e do Adolescente faz 30 anos no Brasil. Com certeza, doutor. Um grande abraço, viu? 2h53